Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Mary Torobai e hoje eu vou dar continuidade ao primeiro vídeo onde eu falei sobre relacionamentos abusivos. Isso mesmo, hoje eu vou falar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos financeiros. Tá? Então, assim, de todos os abusos que existem, que a gente sabe que são muitos, né? A cada dia que passa, outros novos passam a existir, o tecnológico, o social, o verbal, físico, enfim, dentre tantos esses, eu vou dar ênfase ao financeiro, por quê? Porque pelo que eu percebi, andei conversando com muitas pessoas, estudando muito a respeito, né? Há de se perceber que muitas pessoas hoje estão presas, né, em relacionamentos por questões financeiras. Tá? Então, infelizmente, o número, né, em especial de mulheres que se tornam dependentes de seus parceiros, tá, por conta da questão financeira, é muito grande. E por isso, por essa dependência toda, essas mulheres se sentem cada vez mais coagidas, humilhadas, maltratadas, né? E não sabem de que forma elas conseguem sair dessa situação. Né? Muitas dessas mulheres, elas sofreram outros tipos de abusos, né? E também, às vezes, até continuam sofrendo, tá? Mas o principal acaba sendo o financeiro. São pessoas que não se relacionam socialmente, né? Que não conseguem ter amizades, não conseguem ter vínculos com ninguém, vivem em prol do seu parceiro, 24 horas por dia, né, da sua família, dos seus filhos. Então elas se abdicam de absolutamente tudo em prol desse relacionamento, desse casamento, porque, na verdade, ela se sente humilhada por esse parceiro, porque a todo instante ela não consegue dizer não, né, aos pedidos que se faz, de não se relacionar com uma pessoa, de não ir a um tal evento com uma outra pessoa, porque ela acha que por ela depender financeiramente desse parceiro, ela não tem o direito de contrariar. Né? E por conta disso, ela acaba permanecendo nessa relação durante muitos anos, né? E muitas delas em décadas, né? Há décadas que elas permanecem ali naquele relacionamento tóxico, e essa relação não avança, não melhora, né? O avanço que há, na verdade, é ruim, é um avanço extremamente negativo. Tá? E aí essa mulher, ela acaba ficando, né, com outras questões muito sérias, porque ela acaba se tornando uma pessoa com a autoestima muito baixa, ela acaba ficando depressiva, ela começa a ter crises, né, de ansiedade, ela começa a desenvolver outras questões, outros problemas por conta dessa situação, desse abuso que ela sofre, né, 24 horas por dia. Tá? Então a gente está falando hoje, eu quero trocar com vocês, eu quero que vocês aproveitem para escrever nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos que eu tenho feito, se vocês têm se identificado com alguns deles, né? Porque se você nunca passou por um relacionamento abusivo, né? Que bom que você nunca passou, mas é muito provável que alguma pessoa muito próxima você já tenha passado, né? De repente um familiar, uma amiga, né? É difícil você hoje encontrar uma pessoa que não tenha vivido isso, infelizmente, né? E assim, eu quero deixar muito claro, porque eu tenho colocado muito isso nas redes sociais, né? Me referindo sempre de uma maneira sem qualquer tipo de, me referindo a sexo, né? Seja homem ou mulher. Inclusive, eu tenho visto que muitos homens têm se manifestado, têm falado que também já sofreram, né, agressões verbais, físicas, e para o homem, né, ele se sente às vezes até muito mais humilhado, né, das vezes ser tão maltratado, tão humilhado e não conversa com ninguém. A gente sabe que a maioria dos homens são bem fechados, não são de conversar com absolutamente ninguém a respeito de relacionamento, eles acham algo tão íntimo, tão pessoal, né? E acaba que as mulheres conseguem se ajudar muito mais do que os homens, né? Então eu faço um apelo aqui para vocês nesse vídeo, para que vocês não só estendam aí suas mãos, né, a mulheres, amigas, né, ao público feminino, como também masculino, né? Os homens também precisam ouvir falar sobre esse tema e também precisam de ajuda. Eles precisam saber diferenciar e identificar as características de um relacionamento como esse, para que eles também possam pedir algum tipo de ajuda, né? Porque às vezes ele se sente também tão perdido,
acha que de repente a mulher tá ficando doida. Nossa, que isso? Minha mulher tá completamente descompensada, ela tá me agredindo fisicamente, ela fica controlando o meu celular. Que negócio é esse? Enfim. E aí, quando ele consegue se relacionar com uma mulher ou com um homem também, e essa pessoa consegue falar a respeito desses temas, né, desses assuntos, ele acaba ficando um pouco mais, né, assim, tranquilo, entre aspas, e ele consegue saber de que forma ele consegue buscar ajuda, porque ele também vai precisar de ajuda, né? Então, dando ênfase sobre esse assunto, sobre o abuso financeiro em especial, a gente precisa estar muito atento a essa questão, porque hoje o número de mulheres que estão vivendo em relações tóxicas, relações muito ruins, está aumentando cada vez mais. Principalmente porque a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento de isolamento, né? Então, essas mulheres que também não tem idade, tá? E aí a gente está falando de qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer classe social, tá? São pessoas que estão em suas residências trancadas, porque elas de fato não podem sair, não podem ir no supermercado, não podem ir na farmácia, não podem ir na casa da amiga, né? Não pode trabalhar, estão totalmente enclausuradas, né? Por conta desse momento todo. E, infelizmente, elas não conseguem pedir ajuda. Né? Então, se vocês não perceberam, existem até grupos, né, nas redes sociais, onde muitas pessoas estão manifestando aí fatos que têm ocorrido dentro de suas casas, estão pedindo socorro, né? Uma forma que elas encontraram de pedir ajuda, porque elas não conseguem sair da situação. Elas não têm como ir, né? Como sair de suas casas para poder pedir essa ajuda. Né? Eu até coloquei nas redes sociais um telefone que é 180, que é justamente para pessoas que sofrem qualquer tipo de abuso, para que elas possam se manifestar, possam, né, denunciar esses agressores. Só que ainda tem pessoas que nem por telefone elas conseguem, porque elas estão às vezes num espaço muito pequeno e qualquer coisa que ela faça, qualquer atitude que ela tenha, ela pode ser surpreendida de forma extremamente agressiva, negativa por parte do seu parceiro. Né? Então, assim, fiquem atentos a tudo isso, né? O agressor financeiro, ele é um agressor que, infelizmente, ele maltrata demais, ele acaba se sentindo muito no poder da situação, porque é ele quem controla a parte financeira, né? Então, se a mulher está sujeita a isso, se ela se submete a isso porque não trabalha, né? Porque tem os filhos para poder criar, para poder educar, né? Porque ela não consegue pagar absolutamente nenhuma conta dentro de casa, ela acaba se sujeitando a essa situação, e ela é humilhada, ela é descartada, ela é maltratada, né? Ela muitas das vezes ela sofre agressões, além das verbais, ela sofre agressão física, tá? E ela tá ali dentro da casa dela sozinha, né? Muitas vezes agressões que ela sofre, inclusive na frente dos filhos, né? Porque infelizmente ela tá ali dentro daquele ambiente, né? Então, essas mulheres que estão em suas residências hoje, né, e estão sofrendo esse tipo de abuso financeiro, meu recado para você se você não consegue falar, se você não consegue pedir ajuda, que você consiga, de repente, viver aí no seu mundo, mas de forma que você consiga construir algo para você. Né? Não sei se você tem um computador, se você consegue ter uma internet, se você tem um celular, mas tenta, se você tiver, claro, entre em sites, né, de universidade que trabalhem com ensino à distância, muitos cursos hoje, né, que existem de forma gratuita para você poder para você poder ocupar o seu tempo, para você aprender novos assuntos, estudar. Então se capacite, sabe, estude para que você consiga se tornar cada vez mais independente, né, e vá construindo isso para daqui a algum tempo. A gente acredita, né, e torce para que seja num período curto, para que você consiga se libertar dessa relação ruim que te faz tão mal. Tá? Mas não fique de braços cruzados, não fique simplesmente chorando e buscando que haja, que aconteça um milagre. Você vai precisar fazer alguma coisa também, né? E o meu conselho para você, a minha sugestão para você é essa, né? Se você não tem com quem conversar, que você ocupe o seu tempo, que você procure esses grupos, que você consiga buscar ajuda de alguma forma. Muitos profissionais, psicólogos estão também se prontificando, estão fazendo consultas, atendendo à distância, de forma online. Então, tenta encontrar um espaço num período aí na sua casa, dentro da sua rotina, que você consiga conversar com esses profissionais. Mas não se abata, não fique mal, não fique pensando em bobagens,
tá? Busque, pense em solucionar os problemas que você está vivendo hoje. Eu acho que o principal é isso, sabe? É a gente não pensar no problema, mas pensar em solucionar, né? Então, o meu recado para você hoje é esse. Foca em você, foca na sua família, foca no seu filho, né? Para que você consiga, de fato, se libertar dessa situação, porque infelizmente não depende de você para mudar o outro. Né? Se ele nem sabe o que está acontecendo com ele, se ele nem sabe que de fato ele está abusando de você, se ele acha que é algo tão natural, como eu falei no vídeo anterior, muitos agressores, né, muitos abusadores fazem isso de forma muito natural, porque eles sofreram isso com suas famílias, né, na sua educação, então eles reproduzem tudo isso. Né? Imagina a quantidade de humilhações que você ouve, inclusive na frente dos seus filhos. Né? Eu também sei bem o que é isso, eu já vivi muitos tipos de abusos. Então, tente se concentrar no que realmente vai ser necessário para a sua libertação, né? Para a sua vida longe dessa situação toda, tá? Mas, de fato, numa situação como essa, não dá para você pegar suas coisas e ir embora sem que você tenha uma ajuda. A não ser que você tenha um familiar que você possa contar, que você tenha uma amiga que você possa contar, né, que de fato consiga te abraçar, te acolher. Agora, se você não tiver, construa isso para que você, no momento certo, tome essa decisão. Tá legal? Mas não desanime, não se abata, não se entregue, porque isso não é normal. E você tá aqui nessa vida para ser feliz e só depende de você. Tá legal? Até o próximo vídeo, a gente vai falar sobre outros tipos de abuso e outros temas também bem importantes para nossa vida. Um beijo, não deixe de curtir o vídeo, né? Deixar seu comentário e se inscrever no meu canal, ok? Beijo!